Olá a todos, aqui é Helsing na programação Shadow, As Sombras da Verdade. Hoje vamos falar dos 10 crimes solucionados de maneiras inacreditáveis. Normalmente estamos acostumados a ver aqueles casos policiais, casos de mistérios, onde o detetive, o policial pesquisa as informações e descobre o culpado sobre determinados casos. Porém, existem 10 casos em específicos que foram solucionados de maneira inacreditável. O primeiro será o assassinato, que é resolvido quando uma criança ilegítima de um homem falecido é identificada. No dia 26 de novembro de 2010, Yara Gambirazio, uma garota de 13 anos de idade, desapareceu enquanto caminhava pela sua casa em Brepete di Sopra, na Itália. Seu corpo foi encontrado em um campo 3 meses depois. Ela havia sido esfaqueada várias vezes e morreu após um certo período. Uma extensa investigação foi lançada. Mais de 15 mil testes de DNA foram feitos em pessoas da região para comparar as amostras de DNA localizadas no local do crime. A polícia descobriu que um homem chamado Damiano tinha um perfil do DNA semelhante ao que foi encontrado no local. Sendo assim, testes de DNA foram realizados em vários outros membros de sua família, incluindo de um de seus tios, Giuseppe. Porém, esse Giuseppe já tinha sido falecido. Mas os investigadores foram capazes de obter uma amostra a partir de um selo postal que ele havia lambido tempos antes de seu falecimento. O DNA foi uma combinação perfeita. O único problema era que esta pessoa em específico havia morrido 11 anos antes do crime, logo sendo descartado como principal suspeito. Isso significa que o assassino tinha que ser um de seus 3 filhos. Porém, todos foram eliminados como suspeitos. As autoridades logo ficaram sabendo que ele era mulherengo. Como ele trabalhou como motorista de ônibus, em constante interação com o público, mais de 500 mulheres foram investigadas e chamadas para depor para fazer testes de DNA com as mesmas. Casado desde 1967, Esther tinha 3 filhos, uma das suspeitas, incluindo gêmeos. Seu marido sempre assumiu que ele era o pai biológico dos gêmeos. Mas, uma vez que ela tinha tido um caso com Giuseppe, os garotos eram seus filhos ilegítimos. O teste de DNA confirmou que foi um dos gêmeos o assassino. Massimo Giuseppe era o assassino de Yara. Logo, ele foi acusado em junho de 2014 e condenado pelo seu crime. Homem é condenado, absolvido e condenado novamente pelo mesmo crime. Em 12 de maio de 1985, Catherine Estambor, a esposa de um capitão das forças aéreas que vivia com a sua família na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, foi encontrada estuprada e morta a facadas em sua casa. Não obstante disso, também foram assassinadas 2 de suas filhas, Cara de 5 anos e Erin de 3 anos. Elas foram também assassinadas brutalmente por este criminoso. Enquanto sua terceira filha, Jana, de 22 meses, foi poupada. Ela foi a única, perto de morrer, conseguiu escapar e ficou no seu berço até a chegada da polícia. A polícia acusou, em primeiro momento, Timothy Hennis, um sargento do exército americano, atuando em Fort Bragg. Poucos dias antes do assassinato, Hennis estava na residência de Catherine para adotar seu cão, e uma testemunha afirmou ter visto na vizinhança na noite do crime. Em 1986, Hennis foi condenado, culpado do assassinato em primeiro grau e condenado pela morte de Catherine. Porém, com as provas contra Hennis eram circunstanciais. Muita polêmica foi gerada em volta da situação e o veredito não foi válido. Seus advogados foram capazes de obter um novo julgamento 3 anos depois, no qual Hennis foi absolvido. Logo, ele retomou sua carreira no exército.
Mas este não foi o fim desta história. Em 2007, o inquérito foi reaberto, e testes realizados em amostras de sêmen na cena do crime mostraram que o DNA era de Timothy Hennis. Em circunstâncias normais, Hennis não poderia ser acusado do assassinato novamente, por caracterizar dupla penalização. No entanto, como Hennis ainda era um membro do exército, ele poderia ser julgado por um tribunal militar. Sendo assim, em 2010 foi considerado culpado e recebeu a distinção de ser a única pessoa condenada por morte pelo mesmo crime duas vezes. Homem de 34 anos encontra sua foto em site de crianças desaparecidas. Em 1977, Mark Bernes e Charlotte Moriarty tiveram um filho juntos na cidade do Havaí. O garoto foi chamado de Marcus Panama Moriarty. Em 21 de junho, Charlotte saiu com seu bebê, de 6 meses de idade, informando ao marido que ia em uma loja. Porém, nenhum deles voltou para casa naquele dia. Mark notificou a polícia e uma intensa investigação foi feita na ilha, mas nenhum vestígio de Charlotte ou Mark foi encontrado. Charlotte havia fugido com o filho e sido presa depois de invadir uma casa e disse à polícia que seu nome era Jane Amelia e seu filho Tenzin. Charlotte foi internada em um hospital psiquiátrico enquanto Max foi enviado para um orfanato. Quando tinha 3 anos, ele foi adotado por Steve e Pat Carter, um casal de Nova Jersey que estava morando no Havaí. Eles não tinham ideia de que Max tinha sido raptado do seu pai. Em 2011, com 34 anos, Max viu uma notícia sobre Karine White, uma bebê sequestrada que foi reunida com sua mãe biológica depois de 23 anos. Max começou a suspeitar que ele poderia ter sido sequestrado também, visto que as características dele não combinavam com os pais que ele tinha atualmente. Ele encontrou o perfil de Max, seu pai biológico, e ficou chocado com a fotografia da previsão da aparência da sua idade na época, e a semelhança junto com fotos dele quando era pequeno era a mesma. Ele buscou o homem e fizeram um teste de DNA, confirmando que ele era o filho desaparecido de Max Bernes. E Max foi reunido ao seu pai biológico. O atual paradeiro de Charlotte Moriarty é desconhecido. Homem desaparecido é encontrado dentro de um baú na casa de uma drag queen. Bob Worley nasceu em Plymouth, Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e era caçula de 7 filhos. Em 1963, ele foi acusado de estuprar uma mulher e condenado a 3 anos de prisão. Pouco depois, houve a sua libertação e Worley mudou seu nome para Bob Wells e passou a viver com seus irmãos em Bronx, em Nova York. Em 1968, ele entrou numa briga com uma vizinha e que ele agrediu ela e seus filhos. Quando a mulher ameaçou chamar a polícia, Worley desapareceu. E esta foi a última vez que sua família o viu. E ele continuou a ser uma pessoa desaparecida por 25 anos. No entanto, em 1993, após a morte de uma drag queen famosa chamada Dorian Corey, o corpo de Worley foi descoberto. Dorian Corey nasceu em Frederick, mas assumiu sua nova identidade depois de receber implantes nos mamários em 1960. Corey logo se tornou uma figura popular na cidade onde ele morava, em Nova York. Em 29 de agosto de 93, Corey morreu por complicações relacionadas com a AIDS e deixou para trás um apartamento em Manhattan. Quando ele estava sendo limpo e um grande baú foi encontrado, para o espanto de todos, o corpo parcialmente mumificado de um homem estava lá. Uma checagem nas impressões digitais identificou como o corpo sendo de Bob Worley. Worley tinha sido baleado
na parte de trás da cabeça e acabou sendo morto por volta por meados de 25 anos de idade. Segundo a autópsia, os detalhes exatos como o corpo de Wally acabou neste baú são desconhecidos, mas antes do seu desaparecimento, seu irmão lembrava dele ter mencionado um relacionamento com um travesti chamado Dorian. O boato que mais prevalece é que Wally foi morto em legítima defesa após ter tentado atacar Dorian. Seu corpo mumificado estava escondido dentro do baú para evitar um escândalo. Caso antigo, de 36 anos, é solucionado por chiclete mastigado por um sem-teto. Em 12 de junho de 1976, os vizinhos de Blanche Kimball contrataram as autoridades para notificar que não viam o residente de 70 anos de idade da cidade de Augusta, em Maine, dos Estados Unidos, por vários dias. Quando a polícia chegou à casa de Kimball, viu uma cena de assassinato brutal. O homem estava morto no chão da sua cozinha, esfaqueado dezenas de vezes. As investigações se voltou para o sem-teto Gary Robert Wilson, então, na época, com 27 anos, que havia morado brevemente na casa de Kimball antes do assassinato. Pouco tempo depois, Wilson foi pego invadindo uma outra casa no bairro, mas rapidamente saiu da cidade. Uma vez que o principal suspeito não foi encontrado, o assassinato de Kimball permaneceu sem solução. Em 2010, o morador de rua idoso Gary Hobbs entrou em uma briga com um homem em Capitol Hill, Seattle, Estados Unidos, que terminou com Hobbs cortado em seu estômago e acabou vindo por falecer. Nenhuma acusação foi feita porque a vítima não podia ser localizada, mas a polícia encontrou a faca de Hobbs e feita uma descoberta surpreendente. O DNA no objeto era o mesmo da cena do assassinato de Blanche Kimball. Gary Robert Wilson tinha sido preso várias vezes desde que deixou Augusta em 1976. Assim, a polícia do estado de Maine pediu à polícia de Seattle obtesse uma amostra de DNA de Hobbs para ter certeza que era o mesmo assassino. Eles fizeram isso de uma forma bizarra. Depois de encontrar Hobbs vagando pelas ruas, um policial disfarçado pagou-lhe para participar de uma pesquisa falsa de uma marca de goma de mascar, o que exigia que Hobbs experimentasse diferentes sabores de chiclete. A polícia guardou a goma de mascar usada pelo Hobbs para o teste de DNA, que ligou definitivamente com a morte de Kimball. Hobbs, ou também chamado de Wilson, foi preso, acusado pelo crime de assassinato. Mulher leva a polícia até vítima de assassinato após suposta visão psíquica. Como é comum nos Estados Unidos, não é difícil a polícia solicitar ajuda de pessoas mediúnicas para poder ajudá-los em soluções de casos extremamente inusitados. Em dezembro de 1980, Melanie Ulrich, de 30 anos na época, de Burbank, Califórnia, nos Estados Unidos, desapareceu. 2 dias depois, a polícia recebeu uma ajuda surpreendente de uma mulher chamada Etta Smith. Smith soube do desaparecimento de Melanie pelo jornal e alegou que isso desencadeou uma visão psíquica do corpo da vítima em uma área rural. Etta disse para os policiais seguirem os instintos dela e localizando o corpo de Melanie em um local conhecido como Lopes Canyon. Melanie havia sido estuprada e espancada até a morte. Quando Etta denunciou o corpo para a polícia, os investigadores imediatamente começaram a suspeitar de sua história e a acusaram de estar envolvida com o crime. Etta foi interrogada por 10 horas seguidas, mas recusou-se a admitir qualquer envolvimento. Embora tinha passado por 2 exames do polígrafo, os detetives desmentiram sua argumentativa sobre os resultados da situação e eventualmente acabaram prendendo ela como cúmplice de assassinato, não deixando visível quem poderia ter sido matado, teria sido o assassino da mesma.
Ela ficou na prisão por 4 dias, porém a polícia logo rastreou e prendeu os 3 homens que de fato mataram Melanie Olive, determinando que Etta não tinha conexão alguma com o assassinato. Assim ela foi libertada. Enquanto algumas pessoas permaneceram céticas sobre a suposta habilidade psíquica de Etta, ela foi capaz de mover uma ação judicial contra a polícia em 1987. O juiz determinou que ela tinha sido injustamente presa, sem provas, nada que poderia vinculá-la ao crime. Sendo assim, a mesma foi indenizada em $26 mil, cerca de R$83 mil, em danos morais. Homem inocente é exonerado após o verdadeiro assassino confessar o crime. Em 11 de agosto de 1989, Victoria Kaufman, de 29 anos, foi encontrada morta dentro do seu apartamento na cidade de Island, Rhode Island, nos Estados Unidos, espancada até a morte com um extintor de incêndio. Os investigadores encontraram uma carta que Victoria tinha escrito ao oficial da polícia Jeffrey Scott Hoffman, exigindo que ela deixasse sua esposa e recusando-se a aceitar sua decisão de acabar com seu caso. A polícia começou a suspeitar de Hoffman quando ele se negou a ter uma fé com Victoria. Mas a desconfiança desapareceu quando a esposa de Ornoff e seus amigos confirmaram que ela estava em uma festa na noite do crime. No entanto, depois de enfrentar muita pressão política, a polícia de Roseland, em 1994, acusaram Hoffman de assassinato. Eles destruíram o álibi do homem, afirmando que ele fugiu da festa por alguns minutos para assassinar Victoria. Mesmo que nenhuma outra evidência ligasse ele ao crime, a carta da vítima mostrou-se forte o suficiente para garantir o veredito de culpado pelo crime, e ele recebeu uma sentença de prisão perpétua. Ornoff afirmou a sua inocência e fez inúmeros apelos, mas tinha muito pouca esperança para sair livre. Até que uma inacreditável reviravolta ocorreu em novembro de 2002. Um carpinteiro de 45 anos chamado Todd Berry simplesmente confessou ter assassinado Victoria Kaufman. De acordo com Berry, ele tinha um caso com Victoria, matando em um acesso de raiva por ciúmes. Berry nunca tinha sido sequer investigado como suspeito, mas sua consciência pesou ao ponto que ele não poderia mais conviver com a ideia de ter sido o culpado de um crime e um homem inocente estar sendo punido pelo seu crime. Berry se declarou culpado de assassinato em segundo grau, recebeu a sentença de 30 anos e Ornoff foi inocentado. Não tem especulações nem informações sobre o mesmo ter entrado com processo contra o Estado. Mulher é assediada e recebe mais de 2.000 chamadas de telefone por objeto inanimado. Em 1995, uma senhora chamada Donna foi atormentada e assediada pelo telefone. Ao longo de 6 meses, ela recebeu um total de 2.688 chamadas estranhas em sua casa na cidade de Massachusetts, Estados Unidos. Seu telefone tocava em intervalos constantes de 90 minutos. E sempre que ela atendia, não ouvia a voz de ninguém. Em vez disso, tudo que ela escutava era uma lufada de ar por alguns segundos antes da chamada cair. Donna finalmente decidiu envolver a polícia, e elas rastrearam a chamada até a casa de Theodore e Elizabeth James, um casal de Potomac, nos Estados Unidos. No entanto, os James eram completamente inocentes. As chamadas misteriosas haviam sido feitas, na verdade, por um culpado muito improvável. O agressor era um tanque de aquecimento de óleo no porão da casa dos James. O tanque não estava mais sendo usado. Porém, 8 anos antes, um dispositivo de autodescagem havia sido instalado no tanque pelo fabricante original. O dispositivo foi projetado para ligar automaticamente para a empresa, informando eles sempre que estivesse com um pouco de combustível ou acima do calor permitido para o encanamento. O número foi desligado em fevereiro de 95,
Mais tarde, Donna, ela obteve o número para um negócio que estava gerenciando em sua casa. Exatamente o número do dispositivo de descagem automática. Pouco tempo depois, o dispositivo do tanque reativou sozinho e começaram a fazer uma série ininterruptas de chamadas para a residência de Donna. No final das contas, ela foi contatada mais de 2.000 vezes por um objeto inanimado, ou seja, um simples cano de ar quente. O assassino guarda evidência do seu crime por 54 anos. No dia 3 de dezembro de 1957, Maria Rudolph, de 7 anos de idade, estava brincando na rua com sua amiga em Lincoln, nos Estados Unidos, quando elas foram abordadas por um jovem que apresentou como Johnny. A amiga, Maria, voltou para casa para pegar alguma coisa, mas quando retornou, Maria e Johnny tinham desaparecido. Em 26 de abril de 1958, os restos do esqueleto da garota foram descobertos em um campo de 160 km de distância do local do crime. Um suspeito potencial era o vizinho de 17 anos de idade, Joe Teaser, mas parecia que o homem visto pela última vez com a Maria era totalmente diferente. No entanto, Teaser tinha feito uma viagem de trem para Rockford para se alistar nas forças aéreas na noite do crime, logo utilizando como ótimo álibi. 54 anos depois, uma série notável de eventos resolveu o assassinato de Maria. Em 1954, a mãe de Teaser estava doente e supostamente fez uma confissão no seu leito de morte, confirmando que seu filho era o responsável pelo assassinato. Como uma das irmãs de Teaser tinha sido abusada sexualmente por ele durante a infância, ela convenceu a polícia a reabrir o caso. A essa altura, Teaser havia mudado seu nome para Jack McLeod. A única coisa apontando para sua inocência era seu álibi original, que era para poder se alistar nas Forças Armadas. E uma evidência improvável fez com que desmoronasse esse álibi, quando uma das ex-namoradas de McLeod forneceu à polícia um porta-retratos com a fotografia dos dois. Os investigadores encontraram o bilhete de trem para Rockford escondido dentro deste porta-retratos. O bilhete não havia sido carimbado, como era de costume na época, o que significa que não tinha sido utilizado e, na verdade, não tinha nem saído da cidade naquela noite em específico. Em 2011, finalmente ele foi acusado de assassinato de Maria e, graças ao testemunho ocular de amiga da infância, foi condenado e sentenciado à prisão perpétua. Cachorro entrega culpado de assassinato. Em meados de 2007, ao norte dos Estados Unidos, um crime bárbaro mexeu com uma cidade. Uma mulher foi totalmente degolada, esfaqueada, esquartejada e ninguém encontrou nenhum responsável. A única testemunha era um cachorro. Foram feitas investigações por dezenas de dias, foram coletadas amostras de pessoas em volta e nada foi encontrado, nenhuma prova. Porém, eles voltaram à cena do crime e o cachorro que estava na região foi novamente investigado, digamos assim. Pegaram o cachorro, era um cachorro de rua, logo não era um cachorro cuidado como um cachorro convencional da família de alguma pessoa. Fizeram vários testes, olharam e notaram que o cachorro há muito tempo sem tomar banho, então ele tinha vestígios no corpo. Quando eles fizeram algumas análises no cachorro, viram que tinha restos do sangue da vítima, mais uma outra anomalia. Havia resíduos de pele humana no cachorro. A princípio pensaram que era da mulher que foi morta. Porém encontraram de Adolf Ustenland, de 34 anos na época. Descobriram ele porque no momento havia passado a mão no cachorro e feito um carinho nele. Depois das investigações, encontraram o culpado mediante o cachorro. Adolf foi preso e acabou confessando o crime, informando que foi por motivos de ciúmes, porém não passou mais nenhuma explicação além disso. E ele confessou que havia feito um gesto de carinho mesmo no cachorro. O cachorro ele também agora faz parte da brigada da polícia
regional do local. E esses foram os 10 casos solucionados de maneiras inacreditáveis. Espero que todos tenham gostado. Continuem acompanhando o canal, sigam-nos nas redes sociais, compartilhem o nosso canal, deem um joinha, inscrevam-se no canal conosco. Quando vocês acessam o canal, vai aparecer um círculo para você poder estar sempre recebendo todos os informativos do nosso canal. Futuramente teremos imagens exclusivas, contos, entre outros. Agradecemos a presença e tenham todos uma ótima vida.